do Norte lança primeiro destroyer de nova geração em meio aos passos agressivos dos Estados Unidos. Kim Jong-un, líder da Coreia do Norte, participou da cerimônia de lançamento de um destroyer multiuso de 5.000 toneladas em Pyongyang, em um estaleiro na cidade portuária de Nampo, ao lado de sua filha, Kim Julai, escreve a agência de notícias estatal norte-coreana KCNA. A agência destaca que o navio apresentado para marcar o 93º aniversário do Exército Revolucionário do Povo Coreano possui sistemas avançados de defesa antiaérea, antinavio e submarino de mísseis, além da capacidade de ser equipado com mísseis supersônicos de cruzeiro e balísticos táticos. O lançamento da nova geração do destroyer ofensivo multifuncional número 1 é essencial para fortalecer a força de defesa de nossa soberania marítima e um importante ponto de referência no caminho para a construção de uma potência marítima avançada, ressaltou Kim Jong-un. Kim Jong-un também denunciou o crescimento militar impulsionado pelos Estados Unidos na região. Segundo ele, os exercícios conjuntos realizados pela Coreia do Sul e pelos Estados Unidos em massa demonstram a necessidade de construir mais navios de guerra em meio a uma séria ameaça à segurança da Coreia do Norte. Assim, finalizou o líder da Coreia do Norte, a situação atual ameaça seriamente o ambiente de segurança do Estado e as forças de defesa contra a agressão devem ser proporcionais à força da agressão que está chegando. O papel crescente da Austrália na estratégia nuclear dos Estados Unidos na Ásia-Pacífico, foco estratégico Estados Unidos e Austrália contra a China, pergunta. Não é segredo que os Estados Unidos estão mudando o foco estratégico para a China. Esse processo já dura décadas, mas já está ganhando força. Mas está ganhando força nos últimos tempos. Deve-se notar que tanto o problemático governo Biden quanto o novo governo Trump tem sido bastante consistente nesse aspecto, apesar das diferenças percebidas em sua abordagem à Rússia e às políticas internas. Ou seja, Washington continua usando a mítica ameaça chinesa para fortalecer os ativos militares dos Estados Unidos na Ásia-Pacífico. Um processo iniciado no governo Obama e continuado durante o primeiro mandato de Trump, né? É preciso dizer que o papel de numerosos vassalos e estados satélites americanos na vasta região marítima é de suma importância para chamar a estratégia de contenção da China do Pentágono. No entanto, o crescente arsenal de mísseis de Pequim e outras formas de projeção de poder cinético significa que esses territórios insulares não são mais suficientes para fornecer um refúgio seguro para os ativos militares dos Estados Unidos. Além disso, os Estados Unidos precisam de um aliado mais forte com o qual posso contar, e nenhum desses pequenos países pode desempenhar esse papel, especialmente com um colosso como a China. Isso deixa a Austrália como um fantoche perfeito para ser explorado. Embora sua população seja relativamente baixa, ainda possui um território enorme e uma forte base econômica que pode fornecer essa vantagem às capacidades de projeção de poder de Washington. Deve-se notar que Canberra em si não precisa de nada disso, mas a falta de soberania limita severamente sua capacidade de criar uma estrutura de política externa independente. Pior ainda, a Austrália pode cair na armadilha de pensar que está relativamente segura e isolada das consequências das políticas alinhadas aos Estados Unidos na região, forçando a China a lembrar que tais ilusões são desnecessárias e perigosas. Ou seja, Pequim enviou uma flotilha de navios para circundar o continente, resultando em uma enxurrada de manchetes sobre o fim do mundo na máquina de propaganda tradicional, com The New York Times até mesmo afirmando que a ação dos chineses malignos deixou a Austrália se sentindo quase nua, além da intenção de apresentar Canberra como desamparada. O objetivo era também criar uma narrativa de que as ações de Pequim foram sem provocação. E, no entanto, qualquer um que não seja um peixinho dourado riria dessa mesma noção. Ou seja, a Austrália há muito tempo irrita a China com suas políticas irracionais, patrocinadas pelos Estados Unidos, sejam elas geopolíticas ou econômicas. Qualquer tentativa de Pequim de argumentar com Canberra caiu em ouvidos loucos, já que esta continua a se militarizar, apesar de não ser ameaça de forma alguma. Ou seja, a Austrália agora abriga bombardeiros estratégicos dos Estados Unidos que estão, obviamente, apontados contra a China, apesar do fato de que esta nunca demonstrou qualquer postura agressiva em relação ao continente. No entanto, agora que o Pentágono efetivamente a sequestrou, os militares chineses certamente levaram esses novos desenvolvimentos em consideração, o que significa que seus próprios bombardeiros e mísseis agora têm novos alvos, particularmente quando os Estados Unidos conduzem exercícios militares na região. E, no entanto, em vez de procurar aliviar as tensões, Canberra parece determinada a antagonizar ainda mais com Pequim com novos exercícios militares dos Estados Unidos e um envio de ativos estratégicos americanos adicionais, incluindo mais armas nucleares. Ou seja, de acordo com o governo australiano, o talismã Sabre deste ano será a maior interação do exercício. Incluirá exercícios de treinamento de campo e fogo real, incorporando atividade de preparação de força, desembarques anfíbios, manobra de força terrestre e operações de combate aéreo e marítimo. As tropas participantes serão mobilizadas nas áreas de treinamento do país a partir de meados de junho. O governo de Canberra diz que convidou outras 19 nações para participar do exercício. Talismã Sabre 2025. Por sua vez,
a administração Trump afirma que haverá 35 mil pessoas de 13 países, presumivelmente aqueles que confirmaram sua presença, e que incluirá 15 grandes eventos. Detalhes mais específicos do talismã sabre deste ano ainda não foram revelados publicamente, mas parece que o Japão desempenhará um papel importante, com planos para aumentar ainda mais sua participação, particularmente após 2027. Isso está em linha com vários exercícios militares recentes que o Japão teve com os Estados Unidos e a Austrália, bem como sua remilitarização acelerada. Como esperado, Pequim não leva isso de ânimo leve, particularmente porque o papel de Tóquio nos crimes de guerra brutais contra dezenas de milhões de civis chineses nas décadas de 1930 e 1940 não foi devidamente examinado e levado à justiça em escala internacional. E ainda, o Japão e outros países e territórios nas proximidades da China estão agora lotados de sistemas de mísseis americanos. Para qualquer um com duas células cerebrais mesmo funcionais, é perfeitamente claro contra quem essas armas devem ser usadas. Isso inclui o novo Typhoon, que está implantado no Japão e nas Filipinas. O sistema usa mísseis multifuncionais, incluindo os Tomahawks terrestres, anteriormente proibidos. Na verdade, precisamente esse sistema será usado durante o exercício Talismã Sabre 2025, provando ainda mais o ponto de que ele é direcionado contra a China. Embora esses mísseis não sejam de forma alguma para as capacidades chinesas, sua presença certamente não é elevada de ânimo leve na China, particularmente porque eles também têm capacidade nuclear. No entanto, eles estão longe de ser os únicos ativos nucleares dos Estados Unidos nas proximidades das fronteiras do gigante asiático, além dos bombardeios estratégicos mencionados anteriormente, mais especificamente os B-52S. Também há submarinos nucleares americanos com propulsão nuclear que agora estão baseados na Austrália. Pior ainda, a própria Canberra está recebendo as embarcações de Washington, indicando que poderia buscar o desenvolvimento de armas nucleares, já que submarinos nucleares fazem pouco sentido sem elas. Por outro lado, se os Estados Unidos decidirem expandir sua política de compartilhamento nuclear da OTAN para vassalos e estados satélites em outros lugares, incluindo na Ásia Pacífica, a Austrália pode desempenhar um papel importante nesse processo, tornando-se o principal centro regional para tais sistemas de armas. Embora isso certamente seja do interesse de Washington, pois diversifica o risco para o continente americano, certamente não é bom, para dizer o mínimo, para a Austrália. Ou seja, como mencionado anteriormente, a Austrália e outros vassalos e estados satélites americanos, na cada vez mais disputada Ásia Pacífico, se tornarão alvos prioritários para a China e seus próprios aliados, que agora também inclui a Rússia e a Coreia do Norte. Ambas com armas nucleares, sistema de ataque de longo alcance, de classe mundial. Em outras palavras, Canberra não ganha nada com isso, enquanto transforma seu parceiro comercial mais importante em um inimigo que não terá outra escolha a não ser obliterá-la. Quando a situação ficar crítica, surge uma pergunta simples. Alguém perguntou a quase 30 milhões de australianos o que eles pensam? Pergunta. Resposta ao ataque preventivo dos Estados Unidos e Israel. O míssil hipersônico Fatah 1 do Irã é preciso, letal e imparável. Caso os Estados Unidos e Israel lancem um ataque preventivo contra o Irã está preparado para desferir uma resposta devastadora que destruirá bases militares americanas, instalações de produção de petróleo, infraestrutura crítica e centros de comando e controle em todo o Oriente Médio. Em suma, o Irã tem a capacidade de incendiar toda a região com um simples toque de um botão, graças à sua prodigiosa capacidade de mísseis que supera a dos Estados Unidos ou de Israel. Confira esse trecho em um artigo do The National Interest intitulado "Por que o míssil hipersônico Fatah 1 do Irã desastre para a segurança israelense?". Há 2 anos, em junho de 2023, a República Islâmica do Irã revelou o Fatah 1, o primeiro míssil balístico hipersônico do país, pelo menos de acordo com a Guarda Revolucionária Iraniana. Fatah significa conquistador em face. O míssil representa um marco significativo nas ambições militares do Irã, sinalizando sua intenção de projetar poder e destaca a natureza radical e evolutiva da ameaça de mísseis iranianos. Em muitos aspectos, essa ameaça preocupa ainda mais os estrategistas ocidentais do que a capacidade nuclear mínima do Irã. Afinal, mesmo que o Irã desenvolvesse tais armas, não poderia usá-las sem provocar sua própria aniquilação. Mas se o Irã tivesse realmente desenvolvido um míssil balístico hipersônico, todos sabem qual nação seria o primeiro alvo. Ao contrário dos mísseis balísticos tradicionais, que seguem trajetórias parabólicas previsíveis, o Fatah 1 possui um veículo de reentrada manobrável, MARV, permitindo-lhe ajustar sua trajetória durante o voo, tanto dentro quanto fora da atmosfera terrestre. Essa manobrabilidade, facilitada por um sistema de propulsão a combustível sólido e um bocal secundário móvel, é fundamental para a capacidade do Fatah 1 de escapar da maioria dos sistemas de defesa antimísseis avançados, como os israelenses Arrow, Davi Sling e o Iron Dome, ou mesmo sistemas americanos como o Aegis, o Patriot. Em outras palavras, a presença
do Fatah 1 deve fazer com que tanto americanos quanto israelenses parem de se mobilizar para promover ataques aéreos preventivos contra supostas instalações iranianas de desenvolvimento de armas nucleares. Porque o míssil hipersônico Fatah 1 do Irã deseja para a segurança israelense e o interesse nacional? Pergunta. Repito, os sistemas de defesa antimíssil mais avançados dos Estados Unidos, Israel, o israelense Iron, Davi Sling, o Iron Dome, o Aegis e o Patriot são inúteis contra os mísseis hipersônicos do Irã. Em outros casos, o Fatah 1 é imparável. Donald Trump sabe alguma coisa disso? Pergunta. Não, Trump está cercado por puxões de orelha e neoconservadores que só lhe dizem o que querem que ele ouça. Ele está presidente de uma bolha de política externa na qual todos os ocupantes acreditam no mito ilusório da invencibilidade americana. Trump acredita que grupos de porta-aviões obsoletos e bombardeiros B-2 Stealth vencerão guerras mesmo quando seus adversários tiverem modernizado e abastecido seus arsenais com sistemas de mísseis balísticos de última geração capaz de driblar qualquer um dos seus sistemas de defesa aérea obsoletos e lançar sua carga diretamente no alvo. Aqui está mais do mesmo artigo. Embora os bombardeiros furtivos de longo alcance B-2 Spirit dos Estados Unidos possam provavelmente atingir instalações nucleares iranianas a partir do ar, os iranianos podem ameaçar retaliar contra uma longa lista de alvos na região, bases americanas expostas perto do território iraniano, refinarias de petróleo sensíveis na vizinha Arábia Saudita, porta-aviões americanos no Mar Vermelho, no Estreito de Hormuz e até mesmo na distante Israel. A abundância de alvos fáceis na região representa uma ameaça profunda contra a qual há pouca defesa confiável. A posse de mísseis como o Fatah 1 pelo Irã significa a retaliação iraniana representa uma ameaça significativa à região. Nem Washington nem Jerusalém devem minimizar essa ameaça real à segurança e prosperidade econômica. E para todos os pessimistas que afirmam que as rodadas anteriores de retaliação maciça do Irã contra Israel no último ano fracassaram, é importante entender o contexto geopolítico. O Irã parece ter retido suas armas mais importantes nesses ataques retaliatórios e há evidências que sugerem que eles se contiveram após a pressão do seu principal parceiro militar, a Rússia. Por que o Irã está se segurando? Pergunta. Embora o domínio russo sobre o Irã seja forte, o fato é que os ataques israelenses anteriores contra os iranianos evitaram supostas instalações de desenvolvimento de armas nucleares do país. Essas instalações representam o equivalente ao santo grau para o regime islâmico iraniano. Se os israelenses ou os americanos atacassem essas instalações, as destruíssem ou até mesmo as degradassem, é improvável que até mesmo o domínio da Rússia sobre o Irã dissuadisse os islâmicos enfurecidos de revidar contra os americanos e israelenses sauditas de maneira até então inimagináveis. Portanto, a ameaça dos mísseis iranianos é real, deve ser evitada se possível. E embora as negociações com o Irã provavelmente não alcancem grandes resultados, os ataques aéreos são uma miragem estratégica. A incerteza e a instabilidade que pode desencadear em uma região já caótica não compensam o risco, porque o míssil hipersônico Fatah 1 do Irã é um desastre para a segurança israelense e o interesse nacional. O interessante neste artigo é que o autor, que parece ser um forte apoiador dos Estados Unidos e Israel, oferece uma palavra de cautela com base em sua análise objetiva de impressionante capacidade de míssil do Irã. Ele não está fazendo um julgamento moral sobre a guerra iminente em si, apenas informando aos supostos perpetradores que eles enfrentarão forte resistência e poderão perder. Isso mesmo, os Estados Unidos podem perder uma guerra com o Irã. Na verdade, esse mesmo cenário já foi ensinado muitas vezes no passado e o resultado foi sempre o mesmo. No mínimo, um surto de hostilidades com o Irã fará os preços do petróleo disparar, o mercado de ações despencar e a economia global entrar em uma espiral mortal. Trump espera minimizar os danos escalando rapidamente para armas nucleares táticas de destruição de bunkers, que ele acredita levarão um conflito a um fim rápido. Mas isso não vai acontecer, afinal o Irã vem se preparando para uma guerra com os Estados Unidos há quase 2 décadas, eles estão prontos para isso. Qualquer ataque às instalações nucleares colocará os dominós em movimento, desencadeando uma onda após onda de ataque com mísseis balísticos contra alvos fáceis e difíceis em Israel e em todo o Oriente Médio. Naturalmente, vários analistas acreditam que as capacidades do Fatah 1 foram grandemente exageradas e fazem parte de uma campanha de propaganda iraniana. Não é de surpreender que sejam as mesmas pessoas que querem arrastar os Estados Unidos para a guerra com o Irã. Vale a pena notar, no entanto, que até mesmo o conservador Washington Post forneceu imagens de satélite do Planet Labs e avaliações de especialistas que confirmaram que pelo menos 24 a 32 mísseis Fatah iranianos atingiram ou caíram perto de alvos israelenses. Incluindo 20 a 32 acessos na base aérea de Nevatim, 3 na base aérea de Tel Nof e 2 perto da sede do Mossad, os locais mais protegidos do mundo. Os danos foram limitados, mas isso indica que alguns mísseis escaparam da interceptação. Então, alguns mísseis foram interceptados? Pergunta. Improvável, como o autor confirmou, os sistemas de defesa dos Estados Unidos são incapazes de abater mísseis e peções do Irã. A propósito, os danos foram limitados porque o Irã não utilizou suas ogivas mais destrutivas. Foi basicamente uma demonstração de força, um tiro disparado por cima da proa de agressores impulsivos que não compreendem a magnitude da catástrofe que enfrentarão se seguirem em frente com sua estratégia equivocada. É claro que a cobertura dos ataques iranianos foi amplamente ocultada do público para garantir que Trump
não desiste e se recusa a lançar ataques aéreos conforme planejado. Em suma, Israel armou uma armadilha para Trump e Trump parece estar caminhando direto para ele. Isto é uma publicação do Midwest Spectator. O radar OTH-CEPER, de alcance de 2.000 km do Irã, finalmente se tornou operacional, mas o satélite parece confirmar. O conjunto de radares é um dos radares over the horizon mais avançados do Irã, com mais de 1,5 km de comprimento. Ele pode detectar decolagem de aeronaves individuais e lançamento de mísseis balísticos a um alcance de até 2.000 km, incluindo todo o território israelense. Apenas um pequeno número de países domina essa tecnologia avançada de radar OTH, e o radar fornece ao Irã valioso alerta antecipado de um ataque iminente. Midwest Spectator. Assim, o Irã desenvolveu sistemas avançados de radar capazes de detectar qualquer aeronave ou míssil balístico inimigo lançado a 2.000 km de distância. Isso significa que os militares iranianos terão tempo de sobra para engajar seus meios defensivos enquanto ordenam qualquer ataque de míssil balístico de primeira onda que tenham em mente. Mas isso é só para começar, porque, como sabemos pelos ataques aéreos retaliatórios que ocorreram entre Israel e Irã no ano passado, esses sistemas de defesa aérea de ponta e multicamadas, que foram integrados aos S-200 e S-300, os sistemas chineses e outros elementos desconhecidos, forçaram as aeronaves israelenses a dar meia volta e recuar durante o ataque de 9 de abril. Acontece que os israelenses nunca chegaram a menos de 70 km do Irã porque estavam presos a um sistema de defesa aérea desconhecido, que assustou os israelenses, levando uma retirada apressada. Como resultado, os pilotos israelenses foram forçados a disparar seus mísseis de longo alcance contra alvos que estavam muito distantes para serem eficazes. Em suma, o sistema de defesa aérea do Irã forçou os israelenses a abandonar sua missão e retornar para casa depois de infligir apenas danos menores às instalações militares iranianas. Há todos os motivos para acreditar que um cenário semelhante se desenrolará se caças e bombardeiros de alta altitude dos Estados Unidos estiverem envolvidos. Conclusão 1. O ataque aéreo israelense mostra que os sistemas de defesa aérea iranianos, que estão entre os maiores do mundo, podem detectar e neutralizar aeronaves furtivas como o F-35. 2. Os sistemas de guerra eletrônica do Irã reforçam as suas defesas aéreas ao interromper a segmentação e a comunicação inimiga. 3. Os avançados sistemas de radar do Irã, capazes de detectar qualquer aeronave ou míssil balístico inimigo a 2.000 km de distância, dão tempo suficiente para que os militares iranianos engajem seus ativos defensivos e ordenem contra-ataques. 4. Um míssil hipersônico fatal do Irã, que viaja à velocidade de Mach 13, aproximadamente 16.000 km por hora, pode escapar de qualquer sistema de defesa aérea dos Estados Unidos ou de Israel e lançar sua ogiva precisamente no alvo. O ex-oficial de inteligência do Corpo de Forças Navais e inspetor de armas da ONU, Scott Ritter, resumiu assim: se entrarmos em guerra com o Irã, não venceremos. O Irã possui um reforço significativo de mísseis balísticos com uma capacidade extraordinária, capaz de atingir navios de guerra americanos, afundar porta-aviões americanos. Uma guerra com o Irã seria suicídio, os Estados Unidos perderiam. Para o sábio, uma palavra basta. A Força Aérea dos Estados Unidos pode ser exterminada na pista por ataque de mísseis. Aeronaves militares avançadas dos Estados Unidos, como o bombardeio B-2, ficam perigosamente expostas em solo devido à grave falta de abrigos reforçados para aeronaves, principalmente em bases importantes como Diego Garcia e Guam. Essa vulnerabilidade é crítica, dada a crescente ameaça de mísseis balísticos chineses e ataques sofisticados de drones que podem destruir ativos de alto valor antes que eles decolem, como mostrado em jogos de guerra e no conflito na Ucrânia. Apesar da China construir rapidamente centenas de abrigos, a construção militar dos Estados Unidos continua cronicamente subfinanciada. O autonomista, o Congresso a priorizar defesas passivas de baixo custo, juntamente com interceptadores de iniciativas para garantir a sobrevivência das aeronaves. Eles podem escapar do radar e penetrar no espaço aéreo inimigo, mas as aeronaves mais avançadas dos Estados Unidos não conseguem desviar de um míssil na pista. No início deste mês, o Pentágono enviou 6 bombardeiros furtivos B-2 para Diego Garcia, uma remota base aérea americana no Oceano Índico. Em poucas horas, imagens de satélite dos bombardeiros circularam amplamente nas redes sociais, mostrando-os totalmente expostos na pista, sem hangares ou abrigos para protegê-los. Embora o B-2 seja quase impossível de detectar ou destruir em voo, ele é um alvo fácil em solo. Embora o Diego Garcia esteja bem distante do ambiente de ameaça imediata, a falta de proteção dos bombardeiros representa um risco sério em meio aos ataques americanos em andamento contra as forças Houthis apoiadas pelo Irã no Mar Vermelho. Reportagem sugere que o Irã considerou um ataque preventivo à base. A lógica é clara.
A Força Aérea dos Estados Unidos opera apenas 19 bombardeios B-2 ativos, destruir os 6 estacionados em Diego Garcia, prejudicaria a frota e com ela a parte aérea da tríade nuclear americana. Há apenas uma década seria impossível que um país como o Irã pudesse ameaçar uma base tão remota quanto Diego Garcia, mas os avanços na tecnologia de mísseis balísticos e a disseminação de pequenos drones de baixa altitude tornaram instalações antisseguras muito mais vulneráveis. As forças Houthis, apoiadas pelo Irã, já lançaram mísseis balísticos de longo alcance contra Israel e atacaram a marinha dos Estados Unidos em embarcações civis com drones sofisticados. No início deste ano, líderes da Força Aérea testemunharam que centenas de drones não identificados sobrevoaram bases americanas e locais sensíveis, escapando da detecção e sobrecarregando as atuais sistemas antidrones. A Força Aérea está levando esses desenvolvimentos a sério, mas ainda está lutando para se adaptar. É por isso que construir defesas passivas com abrigos reforçados não é mais opcional. É a maneira mais rápida e econômica de proteger aeronaves de ameaças que já existem. E não se trata apenas dos bombardeios que temos hoje. Sem melhor proteção, o poder aéreo americano pode ser perdido em solo antes mesmo de entrar em combate. Além do Mar Vermelho, ataques ucranianos engenhosos expuseram uma grande vulnerabilidade no campo de batalha moderno, utilizando drones baratos de baixa altitude. As forças ucranianas escaparam das defesas aéreas russas e atingiram alvos críticos bem atrás das linhas inimigas, incluindo depósitos de munição, bombardeiros e até carros furtivos estacionados em pistas de pouso a céu aberto. As Forças Armadas dos Estados Unidos enfrentam a mesma exposição à falta de abrigos reforçados, construídos em concreto armado e aço, projetados para proteger aeronaves de estilhaços, explosões e outros danos causados por explosões. É um problema antigo, reconhecido dentro do Pentágono e se estende muito além das instalações em Diego Garcia. Os B-2S exigem hangares especializados para manutenção e proteção, mas em recentes deslocamentos expedicionários, como na Austrália, eles frequentemente ficam expostos na pista devido à falta de infraestrutura adequada. Na base aérea de Andersen, em Guam, um centro regional crítico, o número de abrigos reforçados para aeronaves é insuficiente para acomodar todo o efetivo de aeronaves que circulam pela base. Quando grandes unidades aéreas são deslocadas para a região, mesmo nos casos mais avançados, os reabastecedores de alto valor são rotineiramente deixados expostos em pistas abertas, vulneráveis a um potencial primeiro ataque. Grandes bases aéreas americanas como Guam e Okinawa enfrentam ameaças muito maiores do que drones. Sua proximidade com a China e Taiwan os coloca diretamente ao alcance do crescente arsenal de mísseis balísticos avançados da China, tornando prováveis alvos prioritários em qualquer conflito. De acordo com um relatório recente de Timothy Walton e Thomas Sugart, do Instituto Hudson, apenas algumas dezenas de mísseis balísticos chineses armados com submunições poderiam danificar ou destruir quase todas as aeronaves estacionadas nas rampas dessas bases. Apenas 5 mísseis apontados para instalações em Diego Garcia poderiam cobrir todo o espaço da rampa onde os B-2 estão atualmente estacionados. De acordo com as estimativas mais recentes do relatório China Military Power do Pentágono, o exército da China atualmente possui centenas de mísseis capazes de realizar esses ataques. Jogos de guerra recentes de alto nível simulando o conflito entre os Estados Unidos e a China por Taiwan previram potenciais ataques em massa ao arsenal chinês. Em alguns cenários, 90% das aeronaves americanas foram destruídas em solo e não no ar. Apesar desses alertas, o Pentágono tem ficado para trás na construção de proteção para as forças aéreas em solo. As conclusões do mesmo relatório Hudson indicam que a China continua a avançar rapidamente. Na última década, a China construiu mais de 400 abrigos reforçados para aeronaves, enquanto os Estados Unidos construíram apenas 22 no Indo-Pacífico. As principais instalações militares em Guam ainda não possuem nenhum abrigo reforçado para aeronaves. A defesa aérea para bases da Força Aérea tem sido historicamente uma responsabilidade do Exército, mas o Exército tem enfrentado seus próprios problemas para entender a crescente demanda por defesa aérea e antimísseis. Embora a Força Conjunta tenha historicamente priorizado defesas ativas e interceptadores avançados para proteger bases, operações recentes indicam que as Forças Armadas dos Estados Unidos podem não ter a profundidade de depósito necessária para proteger contra disparos em massa e de baixo custo. Falando recentemente sobre a viabilidade de interceptar ataques de mísseis chineses com interceptadores avançados, o secretário da Força Aérea, Frank Kendall, enfatizou: a economia simplesmente não funciona, portanto precisamos de algo mais econômico do que isso. É aí que entram as defesas passivas. Abrigos reforçados para aeronaves são uma solução comprovada e acessível e deveriam ser a prioridade do Congresso. Na solicitação do orçamento deste ano, o Pentágono solicitou 406 milhões para adquirir apenas 12 interceptadores avançados de mísseis Standard Missile 3, capazes de interceptar as ameaças mais avançadas.
Pelo mesmo custo, o Pentágono poderia construir 100 abrigos reforçados para nas ambas as capacidades são essenciais, mas os abrigos oferecem uma segunda linha de defesa muito mais econômica, garantindo que, quando os interceptadores falham, ficam sobrecarregados, as aeronaves e as tripulações ainda estejam protegidas. A solução deveria ser o reforço generalizado das bases, mas os gastos anuais com construção militar não têm acompanhado o ritmo. A infraestrutura e a construção militar sofrem com um subfinanciamento crônico e está bem documentado que as bases militares dos Estados Unidos estão literalmente caindo aos pedaços. A falta de crescimento real do orçamento de defesa nos últimos anos levou os formuladores de políticas a adiar os gastos com construção militar, agravando um já sério atraso. O Pentágono enfrenta atualmente um atraso estimado em 137 bilhões em verba para a modernização de instalações importantes. Em nenhum lugar a lacuna é mais evidente do que na região Indo-Pacífico. A lista de prioridades não financiadas do Indo-PACOM para o ano fiscal de 2025 delineou 11 bilhões em necessidades não atendidas para a região que não foram incluídas na solicitação orçamentária do presidente, incluindo 3,3 bilhões apenas para construção militar. Entre elas estão projetos-chave de construção militar em todas as forças, novas instalações do Exército, da Marinha e da Força Aérea em locais de linha de frente essenciais para sustentar operações em um conflito de alto nível. Os esforços para melhorar a resiliência das bases na região Indo-Pacífico estão recebendo pouca atenção. Na solicitação do ano fiscal de 2025, o Departamento de Defesa propôs 15,6 bilhões para a construção militar em todo o mundo, apenas 1,8% do orçamento total de 850 bilhões solicitado. No entanto, com apenas 14,7 bilhões alocados na resolução em andamento, a construção militar continua sendo uma das partes mais limitadas do orçamento de defesa. Apesar das claras demandas operacionais, a resiliência das bases não subiu na lista de prioridades, particularmente na região Indo-Pacífico. Enquanto o Congresso analisa o primeiro pedido de orçamento de defesa do presidente Trump e considera os próximos gastos suplementares, o reforço das bases aéreas americanas deve ser uma prioridade máxima. Aeronaves de última geração, como o bombardeio Stealth B-21 e o futuro caça F-47, podem ser as plataformas mais avançadas letais que a Força Aérea já utilizou. Mas se forem destruídos na pista antes da decolagem, nada disso importará. O Congresso deve agir agora para financiar abrigos reforçados para aeronaves, infraestrutura de dispersão rápida e defesas passivas em todo o Indo-Pacífico, começando por bases de alto valor, como o Guam e Diego Garcia, interceptador de mísseis são essenciais, mas os abrigos garantem que, quando as defesas falham, as aeronaves sobrevivem para contra-atacar. Este é um investimento comprovado e econômico que os Estados Unidos deveriam fazer em larga escala. O futuro do poder aéreo americano depende não apenas do que voamos, mas também da nossa capacidade de protegê-lo enquanto estiver parado.